Eu gostaria de compartilhar, né, uma passagem, um texto em 1 Pedro novamente, e está baseado, né, numa série que nós vamos iniciar. A série chama Redenção. Nós estamos com um tema da nossa igreja. Os irmãos lembram do tema da igreja desse ano? Quem lembra? Como é que é? Fé avivada, igreja edificada, né? O tema para a nossa igreja neste ano. E, irmãos, para falar de fé avivada, nós já no início do ano nós falamos muito sobre isso, né? Fé avivada, sobre essa questão. E alguns questionaram, mas o que é ser avivado, né? Então, nós pensamos, bom, então nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo e começar, porque para nós termos uma fé avivada, nós temos uma igreja edificada, nós precisamos voltar lá, no início, né? Então, nós colocamos um tema da série, Redenção, que vai trabalhar desde o início ali da nossa caminhada com Cristo. Né? O nosso dirigente estava falando sobre as coisas antigas, né? Da nossa fé, caminhada cristã, e alguns já conheceram a Jesus, talvez 10 anos atrás, 20, 30, já conheceram, já tiveram encontro com Jesus. Quem lembra do encontro com Jesus, né, quando você era mais novo? Alguém lembra? Tem que lembrar, né, gente? Isso é importante. Né? Então, alguns também, né, são novos na igreja, tiveram encontro recentemente com Jesus, glória a Deus também, né? Mas para nós todos juntos relembrarmos desse momento, nessa caminhada, nós temos essa série chamada Redenção, que vai trabalhar sobre o Cristo Redentor, trabalhar sobre nosso Jesus o Salvador. E sei que talvez pode ser repetitivo para alguns, mas que vai fortalecer novamente, vai trazer a relembrança e talvez trazer um parâmetro de como que nós estamos vivendo esta vida com Cristo. E hoje eu quero falar um pouco, diante desse tema, né, sobre redenção. Eu queria trabalhar sobre algo sobre resgate, irmãos. Pode colocar para mim? Chama o poder do resgate. O nosso tema desta manhã, o poder do resgate. Por que eu escolhi este tema? Porque nosso texto vai falar um pouquinho em 1 Pedro 18, 19, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o resgate. Irmãos, aqui, alguém já foi resgatado de alguma coisa alguma vez? Já foi resgatado? O Paquira já foi resgatado. Alguém mais foi resgatado? Olha lá, o Sidney também, né? Qual que é a sensação quando você está ali, naquele momento, para ser resgatado? Você, né, a pessoa que está ali, qual que é a sensação? É tranquilo, Sidney? Você está de boa? Não, né? A Kira tá de boa? Não? Desespero, né? Irmãos, quem vai estar sendo resgatado, né, tem um certo sentimento ali, né? Tem algumas sensações ali. Eu fui resgatado pela primeira vez na minha vida quando eu tinha cerca de 6 anos, irmãos. Eu não lembro tão bem assim, mas está na minha memória esse momento. Tinha 6 anos, estava eu, minhas irmãs, né? Muitos primos estavam ali, num riachinho, né? Numa propriedade, um riacho bem pequeno assim, não era nada fundo, era tranquilo ali. E a gente sempre ia ali, naquele riacho, isso eu lembro muito bem. Mas, de repente, nesse dia, veio uma tromba d'água. E encheu ali, né? Era um riachozinho, mas que encheu, né? Para nós, eu era pequeno, então para mim virou um rio, né? Rio Paraná ali, né? E aí, na minha lembrança, assim, é que nós ficamos do outro lado, não conseguimos voltar para o lado da margem que nós estávamos, tivemos que ficar do outro lado ali. E ali, naquele momento, houve um desespero geral, né? Eu era um dos menores, né? Meus primos eram os maiores, e todo mundo começou a ficar desesperado, gritando, pedindo socorro. E nisso eu lembro que meu pai veio correndo, né? Logo ele atravessou ali o rio e foi buscar um por um, né? Levar para o outro lado, um por um assim. E a sensação que eu tive foi de desespero. Eu, na verdade, com 6 anos, eu estava desesperado porque meus primos, que eram maiores, né, tinham uns 14, 15 anos, 16 talvez, eles estavam berrando, chorando, desesperados. Né? E todos os adultos, né, que para mim é considerado adultos, estavam desesperados ali naquele momento, chorando, gritando, pedindo por socorro ali, né? E então me bateu um desespero. Se eles, que são enormes ali, estão desesperados, imagina eu, né, um nanico pequeno, 6 anos, desesperado.
também me veio um sentimento de aprisionamento ali, sabe? Você não conseguir ir para o outro lado, você está preso, ilhado no outro lado ali, então você se sente aprisionado. Também gera um sentimento de fracasso, sei lá, incapacidade, né? Não consigo fazer nada, né? Dá vontade de pular e sair nadando, mas eu com 6 anos era impossível, nem meus primos não conseguiam, né? Imagina eu. Mas um sentimento de incapacidade. E normal, né? Ter angústia nesse momento, fica aquela aflição, se vai vir um socorro ou não vai. E pensando hoje, né? Meu pai teve que tomar uma decisão muito rápida, ele não quis nem saber, né? Já entrou ali, e eu lembro que ele ficou bem assim, né? Para ele não é muito alto, é bem mais baixo que eu, mas para ele ficou bem assim, né? Ele foi segurando, né? E foi levando um por um, ele de certa forma, ele correu o risco também, né? Mas ele venceu o cansaço e continuou levando um por um para o outro lado, assim, né? Não lembro quantas pessoas havia, mas bastante primos, e só entre eu e minhas irmãs somos bastante também, mas é sentimento, né, de um pai que não quis nem saber, foi resgatar ali, né, naquele momento. Então eu gostaria que nós tivéssemos nesse entendimento do que é ser resgatado, né? E o texto que nós vamos ler hoje, em 1 Pedro 18 e 19, vai falar exatamente sobre isso. E eu escolhi numa versão NVT, por quê? Porque ela fala um pouco mais claro para nós, para o nosso entendimento, sobre esse resgate, irmãos. Eu não sei se os irmãos conseguem acompanhar aqui na projeção, se os irmãos de casa também podem acompanhar, não sei se a gente pode ler todos juntos esse versículo que é impressionante. Nós já lemos também, alguns domingos também, sobre 1 Pedro, mas eu gostaria de novamente frisar este versículo 18 e 19. Vamos ler todos juntos, irmãos? 1, 2, 3. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-lo do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perde o seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecados nem mancha. Irmãos, olha que interessante. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que Jesus nos resgatou. Alguém já ouviu essa expressão, que Jesus nos resgatou? Jesus nos salvou? Em qualquer lugar, às vezes atrás do caminho está escrito Jesus salva, né? Cristo salva. Mas o que ele salvou, né? E que palavra é essa que Pedro está dizendo? Esta palavra, em todo o livro de 1 Pedro, não é uma palavra comum, irmãos. É a palavra principal de 1 Pedro e vai trazer assim algo incrível para nós. E não só na carta de Pedro, mas essa essência é um ponto alto da palavra de Deus, que Cristo nos resgatou, nos salvou, né, da nossa vida, do estilo vazio da nossa vida. E não foi um resgate qualquer, irmãos, que o texto nos coloca. Quando nós olhamos, há um poder neste resgate. Então é isso que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, para nós entendermos que nós não estamos tratando de um resgate qualquer, mas um poder incrível neste resgate. E quando nós olhamos para este capítulo, ou para esse texto, ou para o livro de 1 Pedro, nós podemos abrir os nossos olhos e ver a dimensão deste resgate. E para muitos, não conseguem entender, pensa que um resgate, perde-se o valor do resgate. Para muitos, o poder, a gente tem um resgate aí. Mas, irmãos, só descobrimos que ela tem um poder incrível quando ela é revelada a nós. Há uma revelação desse poder deste resgate. É isso que eu gostaria de trabalhar para os irmãos e que o Espírito Santo possa nos revelar qual o poder que é esse do resgate. Então, vamos fechar os nossos olhos e pedir para o Espírito Santo, mostra o poder desse resgate para a minha vida também. Que não seja simples, mas algo profundo, algo precioso para a minha vida. Então, curve suas cabeças e vamos orar mais uma vez, pedindo a ação do Espírito Santo. Vamos ter um tempo em oração. Espírito Santo de Deus, nesse texto tão importante, tão incrível na palavra de Deus, nós queremos pedir e suplicar que agora o Espírito Santo revele as nossas vidas. Nós debruçamos nesse texto algumas vezes, mas hoje pedimos para que o Senhor possa trazer-nos um entendimento cada vez maior acerca deste resgate. Somos tão pequenos e limitados para compreender este tamanho deste resgate, mas hoje pedimos, Pai, para que o Espírito Santo possa nos ajudar, não seja
a voz humana, mas seja o Espírito Santo a falar acerca da Tua palavra, das verdades aqui apresentadas, nós entregamos em nome de Jesus. Amém. Então eu gostaria de trazer 3 revelações do poder deste resgate, irmãos. E o primeiro poder do resgate que nós queremos trabalhar hoje, o que ela revela? A condição dos resgatados, né? A condição dos resgatados. Qual era a condição? Bom, algumas pessoas já tiveram essa experiência de ser resgatados. Qual é a condição daqueles que são resgatados, irmãos? Jesus nos resgata, Jesus nos salva. Mas qual era a condição? Então, quando nós deparamos com o texto, quando nós entendemos o poder de Jesus, dessa salvação, do resgate, ela revela cada vez mais a condição que nós estávamos quando Jesus nos resgatou. Vocês sabem a condição que vocês estavam quando Jesus resgatou? Por que precisamos ser resgatados? Por que você foi resgatado? Você tem a certeza do motivo que você foi resgatado? Talvez você está há 10 anos, 20 anos na igreja, mas fala, não, eu fui resgatado por Jesus. Mas o que você foi resgatado? Alguém já parou para pensar sobre isso? Do que nós somos resgatados? Então, quando nós olhamos para 1 Pedro, ele revela o motivo pelas quais fomos resgatados. Quando 1 Pedro 1,18 coloca, ele começa no início ali do nosso texto, ele fala assim, pois vocês sabem que o resgate para salvá-lo do estilo de vida vazio, né? Vocês sabem que o resgate para salvá-lo do estilo de vida vazio. Pedro, né, ele foi bem delicado nas palavras. Ele fala do estilo de vida vazio que vocês têm. Vocês foram resgatados. A gente consegue ter uma pista daquilo que nós somos resgatados. Pedro foi bem, assim, delicado nas palavras para dizer que nós estávamos perdidos, vazios, sem rumo. Ele não quis dizer nas palavras muito fortes, né? Ele foi bem educado. Ele coloca no estilo de vida vazio que nós estávamos. Irmãos, fazendo eco com essa palavra, Paulo já é um pouco mais diferente, né? Ele já fala um pouco mais duro, ele já fala um pouco mais direto. Então eu gostaria de ler com vocês Efésios 2, 1 a 3, como que o apóstolo Paulo vai falar nossa condição, como que nós estávamos dessa revelação, quando nós somos resgatados. Olha só, Efésios 2, 1 e 3 vai dizer assim, ele nos deu vida, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, dos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Que forte esta palavra agora de Paulo, né? É a mesma coisa que Pedro diz, que nós éramos vazios, né? Pedro também falou isso, um estilo de vida vazio, mas Paulo agora vai decifrar, ele vai colocar entre linhas o que realmente nós éramos, estávamos, ou somos, e a humanidade. Quantas pessoas estão vivendo sem esse resgate, irmãos? Vocês pararam para pensar quantas pessoas não puderam encontrar com esse resgate ainda? E o que Jesus veio resgatar na nossa vida? Cada vez que nós encontramos com Jesus, com o nosso Salvador, com o nosso resgatador, ele nos revela quem nós éramos. Então, essa é a revelação da condição de como nós estávamos quando nós somos resgatados. Sabe quando uma pessoa que vai ser resgatada, estava dias ali sem comer, desesperado, sem rumo, sem direção mais, não tinha mais norte, não tinha mais esperança, sem vida. Cristo nos encontrou dessa forma. E Ele nos revela isso. Irmãos, o que Paulo está nos dizendo? Que nós estávamos mortos espiritualmente, irmãos. Nós não tínhamos vida espiritual. Talvez você esteja vivendo e não percebe, mas se nós não fomos resgatados, nós estamos mortos espiritualmente. O que Paulo está nos dizendo é isso. E outra,
nós estávamos escravizados. Escravizados pelo pecado, irmãos. O que Paulo está colocando aqui são palavras fortes. A condição que nós estávamos era orgulho, era vaidade, as coisas que dominavam a nossa vida, soberba, ganância, vícios. A carne dominava a nossa vida, nós estávamos escravizados. Quando vai ser resgatado, irmãos? Muitas vezes porque estamos aprisionados também, né? Então, existem, né, várias situações em que a pessoa está aprisionada e precisa ser resgatados. Então, no nosso caso, nós estávamos aprisionados também no pecado. E nós precisamos compreender exatamente quando nós falamos que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso resgatador. É algo incrível, irmãos. É algo que revela. O que revela? Primeira coisa, essa condição que nós estávamos. O que acontece quando nós encontramos com o resgatador? Revela, abre-se os nossos olhos. Começamos a enxergar que nós estávamos num lugar horrível. Nossa, caramba, isso aqui não é vida. O que eu estou vivendo? Nossa, cheio de orgulho. Nossa, cheio de orgulho que só eu. Começamos a enxergar todas as nossas falhas. O Espírito Santo começa a nos revelar. E Jesus vem para nos resgatar disso. Nos levar uma nova vida. Irmãos, o que acontece quando nós reconhecemos que precisamos ser resgatados, precisamos sair dessa velha vida? Quebrantamento. É nesse momento que acontece o quebrantamento. Muitas vezes a gente canta e fala, nossa, fui quebrantado. Será que fomos quebrantados mesmos? Será que o Senhor Jesus pegou o nosso coração e falou, você precisa ser resgatado? Será que teve esse encontro? Ou foi só emoção? Hoje há muita confusão de só emoção. Emoção não é um quebrantamento, não é esse reconhecimento. A rendição, dizer, Senhor, não, eu preciso sair daqui, eu quero ir com o Senhor. Eu não quero mais essa vida, eu quero caminhar contigo. Isso sim é um quebrantamento, é humilhar-se na presença do Senhor, né? Reconhecer o senhorio. Então, irmãos, por mais que a gente se ache perfeito, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca menti, por mais que nós nos achemos perfeitos na nossa vida, quando nós encontramos com Cristo, aquele que nos resgata, abre-se os nossos olhos para nós enxergarmos que Paulo nos apresenta. Nós estamos mortos. E o que acontece se Jesus nos resgatarmos, irmãos? Nós estamos mortos espiritualmente e nós vamos para a morte eterna. E o nosso desespero tem que ser de vivermos agora, nesses dias, vemos como resgatados, irmãos, que os dias estão maus e são corridos. E muitos estão indo para a perdição também. E o que nós estamos fazendo nesse mundo? Vivendo como se nada estivesse acontecendo. E nós precisamos, mais do que nunca, buscarmos, sermos resgatados em Cristo Jesus. Deus quer trazer vida em nossos corações. Ele não quer que nós vivamos os nossos delitos, pecados, mortos espiritualmente, mas quer nos trazer vida. Então, essa é a primeira revelação. A primeira revelação do poder do resgate, é que ela revela a nossa condição pecaminosa, irmãos. Se ela não revela a condição pecaminosa, há algo estranho, você não encontrou com o resgatador. Se o resgatador não te revela a condição pecaminosa, há algo estranho. Se você não olha para a sua vida e fala, puxa, preciso mudar, há algo estranho na nossa vida. Irmãos, o segundo item que eu quero colocar, o poder do resgate, o que ela revela? Ela revela o valor do resgate. Qual o valor? Os irmãos já pararam para pensar qual o valor do resgate? Que valor que é esse? Então, Pedro vai nos dizer, né? Ela não foi paga por simples ouro e prata, não é por dinheiro, não é com alguma coisa que foi pago a nossa redenção, o resgate. Essas coisas perdem o seu valor, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Mas eu sei disso, já sei várias vezes, assisti filme, né? Jesus derramou seu sangue na cruz. Irmãos, nós paramos para pensar qual o valor que é esse? E, irmãos, como que a gente entende esse valor? Quando nós entendemos a nossa condição. Somente quando entendemos a nossa condição pecaminosa, nos humilhamos e dizemos, Senhor,
Eu não tenho nem condições de ser salvo. Eu sou tão pecador, sou tão falho. Eu finjo que eu sou bom na frente dos outros, mas em casa sou tão errado. Minha mente é tão poluída. Senhor, e você começa a se quebrantar. E aí, irmãos, você vê a graça de Jesus, a imensidão do amor de Cristo vindo na nossa vida, se importando conosco, mesmo nós sendo tão pecadores e não merecedores dessa graça. Então nós entendemos o valor do resgate. Somente nesse primeiro ponto, quando nós entendemos o primeiro ponto, nós entendemos o valor do resgate, do precioso sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, irmãos, para quem entende, abre os olhos, ela cura. Ela não só te salva, mas ela te liberta, te restaura, perdoa. Sabe aquela coisa que some da sua vida assim? Esse é o sangue de Cristo, que santifica, que purifica a consciência, que dá acesso a Deus. E isso está escrito em Efésios 2,13. Olha que incrível, além de Cristo nos resgatar, Efésios 2, capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Agora nós estamos sendo aproximados junto ao Pai. Nós estamos distantes. Isso nós podemos entender, ser revelados somente quando entendemos o resgate verdadeiro de Cristo Jesus. E quantas vezes nós temos dificuldade de entender Cristo, o Salvador de nossas vidas. Irmãos, esse é um valor incrível. O poder deste resgate é um valor incrível. É o maior valor que temos para a nossa vida. Se tem algo maior na sua vida, algo está errado. Porque o que temos de maior valor na nossa vida e o sentido que traz nós como igreja aqui, de vir ao domingo aqui, é o poder deste resgate, irmãos. Porque Cristo um dia nos salvou, trouxe essa cura, essa santificação na nossa vida e essa reconciliação com Deus na nossa vida. Nós não merecíamos. Isso então significa graça. Muitas vezes nós falamos de graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, a Bíblia nos diz. A graça de Jesus que vem sobre nós. Meus irmãos, isso nós devemos regozijar, glorificar a Deus, dar glória a Deus todos os dias, porque um dia Ele nos salvou, porque um dia Ele nos redimiu, Ele foi o redentor de nossas vidas. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus colocou uma passagem em Isaías 51:11, que é um cântico muito antigo, que eu lembrei, não sei como, né? Não é do meu tempo, acho que é mais antigo do meu tempo, só que eu lembrei, né? Não sei quantos conhecem desse texto de Isaías 51:11, diz assim: e assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião cantando perpétua alegria, e assim os coroará. Ninguém lembra dessa canção? Miaco lembra, né? Não! Pastor Edu lembra, não? Então, gente, de verdade, essa canção, pesquisei no YouTube, existe essa canção. Está em algum departamento aqui das antigas do meu cérebro. Que eu lembro que na igreja cantávamos essa canção. E quando eu estava, de repente me veio essa canção. O que significa isso, gente? Esse texto de Isaías 51 é muito incrível. O que ele está falando do povo de Sião, o povo de Israel, né? Quando o Senhor resgatou do cativeiro, quando Jesus libertou do cativeiro, né? E eles foram... por que eles foram levados cativos? Por causa dos pecados, porque eles se distanciaram do Senhor. E agora, eles se reconheceram, eles humilharam que eles estavam errados, que eles pecaram contra Deus. E o Senhor trouxe o livramento, trouxe a restauração do povo. Eles estavam voltando, resgatados. E aí, meus irmãos, o povo de Israel reconhece o valor desse resgate. E por isso que eu gostei muito desse texto, que fala assim: e assim voltarão os resgatados de Sião, perpétua alegria, né? Regozijo, alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Meus irmãos, como que nós estamos vivendo como resgatados? Ai, né? Toda vez triste. Crente é resgatado, mas derrotado. Crente é resgatado, mas só murmurando.
Meus irmãos, aqueles que foram resgatados, é perpétua alegria. Não estou dizendo que a gente não vai passar por dificuldade, dores. Não estou dizendo que você não pode compartilhar para o irmão a sua dificuldade, a sua dor. Acontece, irmãos. Mas temos a certeza de que, se nós partirmos, estaremos com o Pai. Estaremos salvos, estaremos junto ao Pai. Não temos medo da nossa vida. Meus irmãos, esse texto nos traz uma esperança para nós. Então, nós entendemos o valor deste resgate. E isso nós não podemos esquecer dessa bênção que o Senhor nos coloca, do resgate. Então, o valor do resgate, esse regozijo, traz alegria, louvor em nossos lábios. Quando é revelado o resgate em nossas vidas, vivemos uma vida de gratidão, adoração ao Pai. Então, a nossa adoração aqui na igreja, irmãos, não pode ser frouxo, fraco. Tem uma expressão antiga que fala michuruca, né? Não sei se alguns sabem dessa expressão michuruca. Uma adoração qualquer. Os resgatados adoram porque foram resgatados, irmãos. Quando os dirigentes que vamos cantar com toda a nossa força, na minha que fala, vamos cantar esse hino com toda a força, é para cantarmos aleluia bem alto, porque fomos resgatados, irmãos, pela fé, em nome de Jesus, né? Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. E o terceiro ponto que eu gostaria de colocar para nós, o segundo ponto, então, né, o segundo lugar, revela o quê? O poder do resgate revela o valor do resgate. Nós temos que entender este valor deste resgate e dar glória a Deus sempre pelo valor deste resgate, amém? E o terceiro ponto que eu queria colocar, em terceiro lugar, o que o poder nos revela, irmãos? A necessidade, ela revela a necessidade de um posicionamento dos resgatados. Aqui, irmãos, há um erro muito grande que nós cometemos. Eu fui resgatado por Jesus, glória a Deus. E aí a gente vive por isso mesmo. Fui resgatado, glória a Deus, Jesus me resgatou, mas a gente não toma nenhum posicionamento, a gente não muda nada, a gente vive com os costumes daqueles momentos que nós estávamos no cativo, né, no cativeiro, ainda temos aquele costume, nós não mudamos nada, e dizemos, não, eu fui resgatado. Você foi resgatado? Se não foi, irmão, olha aí, o cara nem foi nem resgatado. Mas, irmãos, nós precisamos ter um posicionamento. Se você for resgatado, Jesus pede para que nós tenhamos um posicionamento. Quando lemos nesse texto, em 1 Pedro 18, começa assim, pois vocês sabem, né, que vocês foram resgatados, pois vocês sabem, por que Pedro está nos dizendo? Olhando o contexto dos versículos anteriores, né, todo o contexto de 1 Pedro, o que Pedro está nos pedindo, principalmente nesse texto 18, mas antes, no 14, em diante, né, ele pede um posicionamento para nossas vidas. Por que Pedro vai falar que nós somos resgatados? Porque ele estava falando de um posicionamento. Volta um pouquinho no texto, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15. Nós vamos entender o que Pedro está nos pedindo. Ele fala assim, sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Então, o resgatado, irmãos, nós somos resgatados em Cristo Jesus. Então, Pedro está pedindo para que nós não voltemos mais ao modo antigo de viver, porque nós somos resgatados por um preço muito alto. Não foi por um preço qualquer que nós somos resgatados. Jesus derramou o seu sangue. Então, agora, Ele quer que nós vivamos de acordo com os preceitos, de acordo com as vontades, de acordo com as leis do Senhor. Nós temos que viver como resgatados também. Não adianta nós falarmos nominalmente, eu sou salvo, eu sou resgatado. Né, irmãos? Agora nós precisamos viver como resgatados, em obediência. Então Pedro vai nos dizer bem forte sobre isso. Também Pedro vai dizer, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, fala assim, portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Né? Na revista atualizada fala, despojai-vos, né? Tirai, despojos, livrar. Então, é uma tarefa simples, irmãos? Não. É uma tarefa contínua dos resgatados. Então, nós temos uma tarefa. Os resgatados, fui resgatado, Jesus me resgatou, e agora fico de boa, tranquilo na minha vida? Não, nós temos uma tarefa agora na nossa vida. Os resgatados precisam
estar se livrando de toda maldade. Porque é uma luta, né? Do pecado, da nossa carne, ainda está lutando. Nós somos resgatados, mas ainda está lutando para que nós voltemos àquele cativeiro, né? O inimigo nos puxa ao cativeiro. Mas nós temos que, como Pedro nos diz, livrar de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, todo tipo de difamação. Se tem áreas da nossa vida que ainda está ali, nós precisamos ser resgatados dessa área. Jesus, salve-me dessa área. Eu quero morrer. Então significa, quando nós resgatamos, nós estamos morrendo para o nosso velho homem e nós estamos resgatados para uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o maior dos milagres que pode acontecer na nossa vida cristã. Irmãos, Paulo vai nos dizer isso também. Em Colossenses 1, versículo 13, ele fala assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que incrível isso. Mas tem gente que é o resgatado que teima em não viver no reino do Filho do seu amor, que não quer deixar algumas coisas das práticas que estavam quando estava cativo ali, quando estava ali, né, na velha vida, e ainda não quer se libertar. Não tem como, irmãos. Ou você vive nas trevas, ou você é transportado para o reino do Filho do seu amor, em Jesus ali. E Jesus quer fazer isso em nossas vidas. E esse processo que nós estamos sendo transportados agora. Olha que incrível. Então esse é o maior erro, irmãos, que cometemos quando pensamos que o resgatado não precisa fazer mais nada. Não. O que Paulo está nos dizendo, o que Pedro está nos dizendo? Existe a santificação. A santificação ocorre nesse momento. Capítulo 1, né? Nesse capítulo que nós estamos lendo, desde o capítulo 1, versículo 12, 13, 14, Pedro vai falar sobre a santificação dos crentes. Se você olhar lá. Então, o que está acontecendo aqui é um processo no resgate de santificação. Nós estamos nesse processo de santificação. E esse é uma marca da nossa denominação, né? Holiness, santidade. Nós estamos buscando a santidade. Então, irmãos, se nós somos cristãos resgatados, vivos, que louva a Deus, glorifica a Deus, nós temos que buscar a santificação. Qual que é a hipocrisia aqui que Pedro está falando para nós despojar, né, de tirar? É que muitas vezes a gente se banca de santificado sem estar santificado, né? Cheio de mentira, cheio de coisa errada, e finge que a gente está santificado. É muito fácil isso, né, nos dias de hoje. Irmãos, então, o terceiro ponto, terceiro lugar aqui, o poder do resgate revela que nós precisamos ter um posicionamento firme. Isso nós trabalhamos com jovens lá no acampamento Shalom nessa última temporada também com a equipe, dizendo nós precisamos de um posicionamento a respeito de quem é Jesus para a nossa vida, daquele Jesus que nós queremos seguir e viver, um Jesus que nos resgatou de fato. Jesus nos chama para um posicionamento firme. Então, irmãos, são milagres que acontecem quando nós entendemos o resgate de Deus na nossa vida, o resgate de Jesus na nossa vida. Eu queria trazer para os irmãos nessa manhã, será que precisamos ser resgatados ainda na nossa vida? Será que, irmãos, entendemos o valor desse resgate? O poder desse resgate veio ao encontro do seu coração? Será que precisamos de um posicionamento de uma vida resgatada por Cristo? Anos de vida cristã, será que nós precisamos de um posicionamento de uma vida resgatada? Porque, irmãos, o tempo está correndo e um dia nós vamos encontrar com Jesus. E Ele vai separar aqueles que foram realmente resgatados e aqueles que não foram. E não adianta a gente tentar driblar Jesus com jeitinho, né? Não vai ter jeitinho. Nós precisamos viver como entendendo o valor desse resgate, entendendo o poder desse resgate. Então, quem nos mostra esse poder desse resgate? Quem nos faz reconhecer os pecados? Quem nos faz? Não adianta o pastor falar, não adianta o irmão falar. Às vezes não adianta. Às vezes adianta, né? Mas quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quem convence, quem vem. É por isso que é o poder do resgate. Isso é incrível. O poder do resgate vem que mostra a imensidão da glória de Jesus, do amor de Jesus para conosco. E quando a gente entende esse amor de Jesus, irmãos, a gente cai em prantos, a gente cai debruçados, porque é muita graça de Jesus, é muito amor de Jesus. E nos leva a tomarmos um posicionamento na nossa vida. E nessa manhã o Espírito Santo está batendo no nosso coração,
diante desse texto. Porque, irmão, se isso não acontece na nossa vida, a gente não tem uma fé avivada. O avivamento começa quando há quebrantamento. O avivamento começa quando a igreja, toda a igreja, começa a render aos pés de Jesus. Começa entendendo que Jesus é o nosso resgatador. Começa entendendo que Jesus é o salvador de nossas vidas e não há outro. Quando Pedro veio, o Espírito Santo na vida de Pedro, o primeiro discurso, ele falou isso. Não há outro nome que é dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Pedro, aquele que às vezes ele é iletrado, falava cada coisa, mas quando recebeu o Espírito Santo, ele teve uma convicção clara daquele que é o resgatador de sua vida. Não há outro nome que é dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Irmãos, e é esse derramar do Espírito que Deus quer trazer em nossos dias, um avivamento em nossos dias, a respeito de Jesus em nossas vidas, uma convicção clara, porque os dias hoje são bem difíceis, estão querendo, né, nos titubear, assim, né, ficar assim, balançando, mas precisamos ter convicções claras a respeito desse resgate. Eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé, vamos orar todos juntos como igreja, e nós cantamos essa última canção, Jesus é o centro, né? Eu queria convidar os irmãos para louvor rapidamente, para nós meditarmos nossa vida nesse resgate. E essa canção diz muito forte, um dia ele virá. E como que igreja, como é que nós vamos estar? Vivendo mais ou menos como resgatados? Não, um dia ele virá e vai encontrar a igreja que entendeu o processo desse resgate, que está vivendo o resgate, que encontrou com Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos a orar, tem um tempo em oração, enquanto os irmãos ministram. Eu queria convidar para que não seja a voz humana agora, mas Espírito Santo a falar. Se você nessa manhã entendeu o processo desse resgate e quer entregar sua vida novamente, falar, Jesus, toma minha vida, eu não quero viver mais cativos. Hoje eu entendi que minha vida estava morta espiritualmente, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Faça esta oração. Peça ao Senhor Jesus, nós vamos fazer esta oração e eu gostaria que você pudesse orar comigo, repetindo. Se você já um dia orou, né, há 5 anos, 10, 20 anos, mas nessa manhã, fala, Deus, eu quero tomar um posicionamento na minha vida. Ore ao Senhor também. Vamos ter um tempo orando como igreja e pedindo para que Jesus seja o centro de nossas vidas. Em primeiro lugar, eu gostaria que aquelas pessoas que querem tomar uma posição, estão vivendo uma velha vida, querem tomar uma decisão hoje em Cristo Jesus, pudesse fazer oração junto comigo. Não precisa se preocupar com a pessoa do seu lado, não vou pedir para você vir à frente, mas é um momento você com o Senhor. Então possa fazer para Jesus. Se você quer fazer essa oração, repita comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, entendi a voz do Espírito Santo. Quero entregar a minha vida, Jesus, para que o Senhor seja o dono da minha vida, para que o Senhor possa me resgatar do meu pecado. Hoje eu compreendi a vida que eu estava levando. Eu quero entregar em Tuas mãos para uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus, entra no meu coração. Jesus, resgata a minha vida. Salva a minha vida. Seja o dono da minha vida. Eu quero entregar totalmente a minha vida a Ti e viver como resgatados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Senhor Jesus. E se você, porventura, nessa manhã quer tomar um posicionamento, vamos orar também todos juntos como igreja. Pode repetir comigo, se você assim desejar. Senhor Jesus, nesta manhã, quero pedir para que o Espírito Santo possa me ajudar a tomar um posicionamento firme na minha vida. Muitas vezes eu não consigo vencer o pecado. Muitas vezes eu tenho deixado de ver a vida cristã. Espírito Santo, me ajuda a tomar um posicionamento firme. Hoje eu entendi o valor do resgate, o poder do resgate. Eu quero entregar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar somente essa última parte que fala Jesus, né, é o centro da igreja. Vamos
e fala que em meu coração Cristo seja o centro. Vamos pedir ao Espírito Santo, precisa me ajuda, que Cristo seja o centro da minha vida. O centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Oh Jesus, nós pedimos, papai, que nós como igreja do Senhor possamos ver como resgatados do Senhor, que todo o nosso ser demonstre, Jesus, a vida de Cristo. Nesses dias em trevas nós estamos vivendo, Jesus, o milagre de sermos resgatados por Ti. Nos ajuda, meu Pai, a vivermos, a testificarmos esse resgate em nossas vidas. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não temos a fé suficiente. Nos ajuda, Espírito Santo. Pai, aqueles que estão fragilizados, renova as forças. Isaías diz isso, mas os que esperam no Senhor, renova as suas forças. Pai, nesse momento, Espírito Santo, renova as forças, para que possam ser capacitados a viver como pessoas resgatados, genuínos por Ti. Nós queremos pedir agora, a presença do Espírito Santo, aviva a Tua igreja, Pai, aviva os ministérios, aviva, Jesus, os departamentos. Nós entregamos, nós como igreja, que nós não podemos ver como mortos espiritualmente, mas vivos em Cristo Jesus, agora em nome de Jesus. Nós entregamos a nossa igreja, para que possamos viver nesses dias vivos em Cristo Jesus. Espírito Santo, enche poderosamente cada um das pessoas queridas aqui, para que possam viver dias, Senhor, testificando a vida de Cristo Jesus. Nós queremos entregar para esta palavra, agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Poder sentar.